Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Atos, capítulo 15, de verso 1 a 41, onde fala de Paulo e Bernabé, que eles estavam na Antioquia e lá eles estavam falando da palavra, estavam levando a palavra aos povos daquela cidade. Só que chegando lá já encontrou alguns crentes. E esses crentes, eles já tinham propagado a palavra do Senhor. Só que Bernabé e Paulo não estavam muito de acordo com o que eles tinham passado totalmente. Mas eles foram conduzidos por dois homens, assim direcionados pelos crentes, para ir a Jerusalém, para ir levar a palavra àqueles povos. E chegando lá já encontrou Pedro, porque Pedro foi um escolhido do nosso Senhor Jesus Cristo para levar a palavra, para não pescar mais como pescador de peixes, mas pescador de almas. E lá Pedro também já tinha propagado a palavra. Chegando lá, Bernabé e Paulo se direcionou a alguns apóstolos e em conversa eles estavam levando a palavra. Encontrou também alguns gentios. Gentios naquela época, eles não tinham nunca ouvido falar da palavra do Senhor. Mas por Pedro já ser levantado por Deus e ter ido para aquela cidade, eles já tinham sido catequizados por Pedro. Pedro já tinha levado a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo e eles também já tinham aceitado. Alguns já tinham sido convertidos. Então, lá, Paulo, Bernabé e Pedro fizeram um excelente trabalho para com aqueles povos, principalmente os gentios, porque os gentios eles não conheciam a Deus. São povos que eles cultuavam outros deuses. E assim, Paulo, Bernabé e Pedro fizeram um bom trabalho catequizando, levando a palavra, evangelizando aqueles povos. E os gentios, assim, eles passaram por um processo de circuncisão, ou seja, sair da incredulidade, sair daquela fase que eles estavam de não conhecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, e passaram a conhecer. Então, eles estavam nesse processo de circuncisão, se rendendo ao Senhor, se verenciando ao Senhor, glórias a Deus. E lá eles fizeram um bom trabalho. E assim, aqueles gentios que não conheciam a palavra, que não conheciam o Evangelho, eles passaram a crer e confiar e acreditar no nosso Deus Todo-Poderoso. Porque, meus irmãos, o nosso bom Deus Todo-Poderoso, ele sabia que aqueles povos não tinha nenhum conhecimento da palavra. São povos que precisavam ser evangelizados. E assim, o nosso Senhor Jesus Cristo levantou Pedro para e levar a palavra àqueles povos que cultuavam outras imagens, outros deuses, outra cultura, era de uma cultura que não verenciava o nosso bom Deus Todo-Poderoso, e glórias a Deus por isso, por Deus conhece os corações, porque só o nosso bom Deus conhece os corações de cada um de nós, dos seus filhos, e glórias a Deus, porque essa capacidade só é do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Amém, meus irmãos? E aqui no verso 5, ele diz assim: Foi então que alguns homens do partido dos fariseus que havia colocaram-se em pé e disseram: É necessário que todos os gentios convertidos sejam circuncidados e obedeçam à lei de Moisés. Glórias a Deus, foi o que eu acabei de falar.
Por isso, os apóstolos e os presbíteros da igreja marcaram uma nova reunião para decidir a questão. Nessa reunião, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a palavra a eles, dizendo o seguinte: Irmãos, todos vocês sabem que Deus há muito tempo me escolheu para pregar boas novas aos gentios, a fim de que eles também pudessem crer em Deus, que conhece os corações dos homens. Confirmou o fato de que eles aceita também os que não são judeus, ao dar a estes o Espírito Santo, tal como eles deu a nós. E não fez distinção entre nós e eles. Glórias a Deus. O nosso bom Deus não faz distinção, meus irmãos, não faz distinção, não faz acepção de pessoas. O que o Senhor quer é filhos rendidos, alicerçado, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque como eu falei na palavra anterior, porque nós só levamos a palavra. Quem faz a transformação, a mudança, o poder do convencimento é Jesus Cristo, é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus. Ele que tem esse poder de convencer os seus filhos para uma mudança e uma transformação em Cristo Jesus. A gente faz o ide, o eis-me aqui, Senhor, me leva para levar o Evangelho, mas o Espírito Santo é que convence aos irmãos. Amém? Então, o nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele não faz acepção de pessoas. Ele só quer que os filhos estejam ouvindo a palavra, lendo a palavra e ali esteja em obediência, alicerçado na direção do nosso bom Deus Todo-Poderoso, na direção e alicerçado na palavra, glórias a Deus, na obediência, para que é no ouvir que o Espírito Santo de Deus, é no ouvir da palavra que o Espírito Santo faz a transformação, faz a mudança em cada um de nós, amém? E aqui continuando, diz assim: e não faz distinção entre nós e eles, porque purificou a vida deles por meio da fé. Glórias a Deus. Através da fé, purificou a vida daqueles gentios que não conheciam, nunca ouviu falar do nosso bom Deus Todo-Poderoso, mas o nosso Deus Todo-Poderoso, que conhece cada um dos seus filhos, ele levantou Pedro para que Pedro fosse evangelizar aquele povo, porque ali ia ter grandes transformações, ia ter filhos e filhas mudados e transformados. Glórias a Deus por isso. Tal como fez com a nossa fé, glórias a Deus. E agora vocês vão pôr Deus à prova, sobrecarregando os gentios com um jugo que nem nós, nem os nossos pais foram capazes de suportar. Vocês não creram que todos são salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, tanto nós como eles? Não houve mais discussão e todas as assembleias agora ouviam, enquanto Bernabé e Paulo falavam a respeito dos sinais e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Quando eles terminaram de falar, Tiago tomou a palavra. Irmãos, disse ele, ouçam-me. Simão falou a vocês a respeito da concisão em Deus, principalmente visitou os gentios a fim de separar entre as nações um povo para honrar o seu nome. Glórias a Deus.
Glórias a Deus, meus irmãos. Então foi aqui aonde os seus discípulos foram, os discípulos de Jesus foram levar a palavra. Eles juntos levaram a palavra aos gentios e lá fizeram grandes obras, levando, espalhando e propagando o evangelho. E assim alcançaram a transformação, a mudança de mentalidade daquele povo. O Espírito Santo é que faz isso, meus irmãos, e também a concisão, que é sair de um estado e ir para outro, um estado de mudança e transformação de cada pessoa, de cada ser humano. O Espírito Santo é que faz isso. Glórias a Deus. A gente se emociona, meus irmãos, de ver o trabalhar e o agir de Deus. Deus é tão específico e trabalha nas áreas bem peculiar. Deus tem ele é tão peculiar em cada pessoa, em cada mudança, em cada transformação, que a gente se emociona e a gente fica muito feliz de ver a mudança e o trabalhar do nosso Deus. Tudo é possível para aqueles que crêem em Jesus Cristo, e aqueles gentios que não conheciam, nunca ouviu falar, eles se renderam e foram mudados e transformados pelo Espírito Santo, através daqueles que os levaram, que os propagaram a palavra. Amém? E assim é nos dias atuais. O nosso Senhor Deus quer que a gente leve a palavra de uma forma simples, moderada, profetize na vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, e também que a gente leve a palavra de uma forma simples, porque o Espírito Santo é que faz e que transforma. Amém? E assim vamos levando e propagando a palavra, meus irmãos, de uma forma firme na palavra do Senhor, e direcionando e passando de uma forma simples para que todos entendam e que todos vejam que é possível aqueles que creem. E é ouvindo que a gente, que o Senhor Deus transforma as nossas vidas e a gente muda, toma a decisão de conhecer esse Deus amoroso, cuidadoso e bondoso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Vou orar para que a gente venha ler, meditar e viver esta palavra. Amém? Glórias a Deus. Ser como os gentios que não conheciam, mas tomaram esta decisão de conhecer e de mudar e ser transformado, deixar ser usado e transformado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus, pela palavra. Obrigada, Jesus, pela direção, Deus. Oh, Pai, obrigada, obrigada, assim como o Senhor usou os seus apóstolos, como o Senhor usou os seus discípulos, meu Deus, para que levasse a palavra aos gentios, ó Deus. Povos pelo qual, meu Deus, tinha uma cultura totalmente diferente, que nunca tinha ouvido falar no Senhor. Povos, meu Deus, que não estava rendido, cultuando outros deuses. Mas o Senhor foi aquele que levantou o seu discípulo, os seus discípulos, não só um, mas vários, para levar a palavra, e assim foi propagada a palavra, e assim eles foram mudados e transformados, porque o Senhor não faz acepção de pessoas, o Senhor só quer filhos rendidos, e o Senhor quer que a gente leve e propague a palavra de uma forma simples, para que todos o alcancem. Amém? Para que todos venham conhecer esse Pai amoroso e cuidadoso, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, porque a gente só leva a palavra, o ide, o eis-me aqui, Senhor, a gente só leva a palavra, mas o Espírito Santo é que convence, e aqueles que creem em Cristo Jesus e pedires algo ao Senhor, ao Pai Todo-Poderoso, ao nosso Deus Todo-Poderoso, esse o Senhor esse o Senhor derrama a graça, a sua misericórdia, porque está rendido ao Filho, a Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus, meus irmãos, que o nosso Senhor Jesus Cristo venha fazer a obra na vida de cada um, na vida daqueles que o nosso bom Deus quer que seja mudado e transformado, para que o propósito seja cumprido na vida de cada um. Amém?
Glórias a Deus, fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus os abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés, meus irmãos.